Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Pastor Paulo Oni, sejam muito bem-vindos a mais um CPD, um capítulo por dia, a sua dose diária de leitura e reflexão na Palavra de Deus. Hoje a nossa leitura continua no capítulo de número 9 do Evangelho de João, que diz o seguinte: Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus: Nem ele, nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou-a aos olhos do homem. Então lhe disse: Vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Seus vizinhos e os que anteriormente o tinham visto mendigando perguntaram: Não é este o mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmavam que era ele, outros diziam não, apenas se parece com ele. Mas ele próprio insistia: Sou eu mesmo. Então, como foram abertos os seus olhos, interrogaram-no eles. Ele respondeu: O homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou-a nos meus olhos e me disse que fosse lavar-me em Siloé. Fui, lavei-me e agora vejo. Eles lhe perguntaram: Onde está esse homem? Não sei, disse ele. Levaram-no aos fariseus o homem que fora cego. Era sábado, o dia em que Jesus havia misturado terra com saliva e aberto os olhos daquele homem. Então os fariseus também lhe perguntaram como ele recuperara a vista. O homem respondeu: Ele colocou uma mistura de terra e saliva em meus olhos e eu me lavei e agora vejo. Alguns dos fariseus disseram: Este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Mas outros perguntavam: Como pode um pecador fazer tais sinais milagrosos? E houve divisão entre eles. Tornaram, pois, a perguntar ao cego: Que diz você a respeito dele? Foram os seus olhos que ele abriu. O homem respondeu: Ele é um profeta. Os judeus não acreditaram que ele fora cego e havia sido curado enquanto não mandaram buscar os seus pais. Então perguntaram: É este o seu filho, o qual vocês dizem que nasceu cego? Como ele pode ver agora? Responderam os pais: Sabemos que ele é nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como ele pode ver agora ou quem lhe abriu os olhos. Perguntem a ele. Idade ele tem, falará por si mesmo. Seus pais disseram isso porque tinham medo dos judeus, pois esses já haviam decidido que, se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Foi por isso que seus pais disseram: Idade ele tem, perguntem a ele. Pela segunda vez, chamaram um homem que fora cego e lhe disseram: Para a glória de Deus, diga a verdade, sabemos que esse homem é pecador. Ele respondeu: Não sei se ele é pecador ou não. Uma coisa eu sei: eu era cego e agora eu vejo. Então lhe perguntaram: O que lhe fez ele? Como lhe abriu os olhos? Ele respondeu: Eu já lhes disse, e vocês não me deram ouvidos. Por que querem ouvir outra vez? Acaso vocês também querem ser discípulos dele? Então o insultaram e disseram: Discípulo dele é você. Nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas quanto a esse, nem sabemos de onde ele vem. O homem respondeu: Ora, isso é extraordinário. Vocês não sabem de onde ele vem, contudo, ele me abriu os olhos. Sabemos que Deus não ouve pecadores, mas ouve o homem que o teme e pratica a sua vontade. Ninguém jamais ouviu que os olhos de um cego de nascença tivessem sido abertos. Se esse homem não fosse de Deus, não poderia fazer coisa alguma. Diante disso, eles responderam: Você nasceu cheio de pecado. Como tem a ousadia de nos ensinar? E o expulsaram. Jesus ouviu que o haviam expulsado e, ao encontrá-lo, disse: Você crê no Filho do Homem? Perguntou o homem: Quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? Disse Jesus: Você já o tem visto, é aquele que está falando com você. Então o homem disse: Senhor, eu creio. E o adorou. Disse Jesus: Eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram-no dizer isso e perguntaram: Acaso nós também somos cegos? Disse Jesus:
Se vocês fossem cegos, não seriam culpados de pecado, mas agora que dizem que podem ver, a culpa de vocês permanece. Ao ver um cego de nascença, os discípulos de Jesus perguntaram o seguinte: Jesus, por causa de quem esse cego nasceu dessa maneira? Muitas vezes nós tentamos achar respostas fáceis e simples para as dores e para as crises que acometem a nossa vida. Mas como você já percebeu durante o seu caminhar, a vida é muito mais complexa e demanda de respostas que muitas vezes nós não temos acesso. Só Deus sabe. Esse cego de nascença, segundo Jesus, nasceu assim para que ele fosse alvo da graça de Deus, da obra de Deus, para que o nome de Deus fosse glorificado por meio dele. Jesus, então, vendo o cego, faz uma laminha com a sua saliva, coloca isso nos olhos desse cego e pede para que ele vá ao tanque de Siloé lavar-se. E ao se lavar, esse cego passa a enxergar. Você imagina a emoção desse cego. Esse cego que a Bíblia diz que nasceu cego, nunca viu, mas agora ele conseguia ver. E as pessoas que estavam do lado também perceberam que aquele cego que estava mendigando, agora ele podia ver. Uns não acreditavam que fosse esse cego, outros testificaram que esse que estava lá com os olhos abertos, enxergando todas as coisas, era aquele cego de nascença. Quem foi que fez isso com você? E ele simplesmente responde: o homem chamado Jesus. Ele misturou saliva com a terra, colocou nos meus olhos, falou para eu lavar meus olhos no tanque de Siloé e agora vejo. Jesus já não estava mais lá, ele não sabia mais onde estava Jesus, mas esse caso, de tão impressionante que foi parar no Sinédrio. Foi parar na roda de conversa dos religiosos e ele foi convocado para dar satisfações, como se ele tivesse errado. E começaram a perguntar: que história é essa? Quem que fez isso com você? Para piorar a situação, esse dia era sábado. Nós vemos nos evangelhos que Jesus tinha uma preferência por curar as pessoas no dia de sábado, um dia em que as autoridades religiosas, o ensino pedagógico da época direcionava para que as pessoas não fizessem absolutamente nada. O cego testifica que foi Jesus que fizera aquele milagre e os fariseus começam a questionar Jesus, dizendo que nenhum pecador poderia fazer um milagre como esse. Veja que o problema do pecado ele vai se repetindo dentro da narrativa. Em primeiro lugar, questionaram o cego se ele era cego por causa do pecado dos pais dele. Depois questionaram Jesus, falando que Jesus não poderia fazer tal milagre porque ele era pecador, pois não guardava o sábado. Os fariseus, então, queriam garantias daquilo que havia acontecido e convocam os pais desse cego que estavam com medo de serem, de alguma maneira, expulsos da sinagoga. E os pais falam assim: olha, pergunta para ele já tem idade suficiente, ele sabe o que aconteceu com ele. Nós sabemos que ele nasceu cego, mas o que aconteceu com ele, nós não podemos falar, nós não sabemos. Pela segunda vez, então, convocaram esse cego e disseram: olha, para a glória de Deus, diga para nós quem fez isso, o que aconteceu com você. Então, pela segunda vez, convocaram o cego e lhe disseram: para a glória de Deus, diga a verdade, sabemos que esse homem é pecador. E o cego responde: olha, eu não sei se ele é pecador ou não, mas uma coisa eu sei, eu não enxergava e agora eu enxergo. Diante da insistência dos fariseus em querer saber o que havia acontecido, o cego, aquele que antes era cego, aliás, diz o seguinte: olha, vocês estão querendo saber demais, vocês querem se transformar em discípulos deles? Eu não estou entendendo. Eu já disse que foi Jesus que me curou. E mais, eu sei que Deus não ouve pecadores, então para isso ter acontecido, com certeza, Jesus não é pecador. Se esse homem não fosse de Deus, não poderia fazer coisa alguma. Os religiosos ficam irritadíssimos com esse cego e ele é expulso. Você nasceu cheio de pecado, como tem a ousadia de nos ensinar. Veja que o grande problema que essa narrativa está nos apontando é, de um lado, a cegueira física desse cego de nascença. Ele não tinha culpa daquilo que havia acontecido com ele. Só Deus sabia os motivos para ele ter nascido sem enxergar. Mas ele
foi alvo da graça de Deus, porque Jesus o encontrou, Jesus o curou. E depois da cura, ele reconheceu que Jesus é um profeta e que Jesus só poderia ter feito aquilo porque ele era de Deus. Um pobre cego que mendigava pelas ruas para a sua subsistência. De outro lado, nós temos os fariseus. A liderança religiosa, os grandes mestres e professores da lei, aqueles que batiam no peito e falavam que eram discípulos de Moisés, esses que poderiam ver não somente de forma física, mas espiritualmente, foram aqueles que insistiram em não reconhecer que Jesus havia feito aquilo e se mostraram muito hostis à graça que havia acontecido com aquele cego. Insultaram o cego, expulsaram ele, e o cego sai de cena e ele encontra Jesus. E Jesus, ao encontrá-lo, pergunta a pergunta que está implicitamente presente em todos os capítulos de João: você crê no Filho do Homem? Ou seja, você crê no Messias? Você crê nesse ser especial que veio trazer redenção? E o ex-cego diz: olha, eu não conheço ele. Quem é ele, Senhor? E Jesus disse: ele está aqui, é o que fala com você. E a confissão dele é a confissão que é o objetivo desse evangelho. Sim, Senhor, eu creio. Por ele ter crido, ele foi curado de sua cegueira física. E não somente a sua visão física foi restabelecida, mas ele contemplou o Filho de Deus diante de si. Em contrapartida, nós temos aqui alguns fariseus que estavam com ele e ouviram dizer isso e perguntaram: acaso nós também somos cegos? E Jesus lhes responde o seguinte: olha, se vocês fossem cegos, talvez vocês não tivessem nem tanta culpa assim. Mas agora que vocês afirmam que enxergam, vocês têm uma culpa maior. Diz o ditado que o pior cego é aquele que não quer enxergar. E muitas vezes nós também, dentro da nossa rotina, dentro do nosso cotidiano, insistimos em não contemplar, insistimos em não enxergar as coisas de Deus, a vontade de Deus clara e patente diante de nós. E nós teimamos em fazer aquilo que nós queremos. Nós insistimos em ir atrás dos nossos sonhos e das nossas paixões e deixamos Deus sempre em segundo plano. O pior cego é aquele que não quer ver. É aquele que fecha os seus olhos para uma realidade tão clara e cristalina que está diante dele, mas que muitas vezes essa realidade ela é simplesmente ignorada, porque atinge o nosso conforto, atinge os nossos interesses, atinge o nosso ego. O que Jesus quer ensinar aqui é uma lição relacionada à cegueira espiritual. E o texto nos mostra isso na seguinte direção: olha, a pior cegueira não era a cegueira que aquele cego de nascença tinha, porque aquela cegueira pode ser curada. Pior cegueira é daquele que não reconhece que é cego. No início nós temos o cego de nascença, que por ser cego fisicamente, por reconhecer essa sua fragilidade e por se submeter à ordem de Jesus de ir lá e lavar-se, mesmo que isso parecesse algo absurdo, ele foi lá crendo que algo poderia acontecer com ele e de fato ele foi alvo da misericórdia de Deus. Mas no fim da história nós vemos cegos por opção, cegos por decisão própria. Aqueles que não deveriam ser cegos por conhecerem a palavra, mas que se colocaram nessa posição, para esses não há cura. Meus amados irmãos e irmãs, será que hoje nós estamos com os olhos fechados ou abertos para contemplar a vontade de Jesus Cristo, para segui-lo perto, para fazer aquilo que ele quer? Será que nós queremos ficar com os olhos fechados, achando que ao fechar os nossos olhos, tudo que está em volta deixa de existir e tudo passa a ser de acordo com a minha vontade? Ou você está agora ouvindo a voz de Jesus dizendo: abra os olhos e me veja, me siga e me contemple? Que Deus nos abençoe a nós não sermos cegos por opção, mas sermos cegos que se colocam diante de Jesus para sermos por Ele curados. Nos vemos no próximo capítulo. Que Deus te abençoe. Até lá. Tchau, tchau.